Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos fazer a leitura da palavra, depois a gente se assenta e meditamos, né, naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Diz assim. Depois nós vamos ler só um único versículo em João 8,12. Evangelho de João, de 1 ao 9, diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. João 8,12 diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, em oração, nós levamos a nossa voz a Ti para Te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus, que a Tua palavra, como espada de dois gumes, ó Deus, possa penetrar nos corações de todos quanto ouvirem a Tua palavra nessa noite. Abençoa os Teus filhos, ó Deus, que por alguma razão não puderam vir, mas estarão acompanhando, Senhor amado, pela internet. E a todos quanto vão ouvir essa palavra, sejam alcançadas, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Podeis, irmãos, tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de João, ele traz um propósito muito claro. Isso já vem sendo dito ao longo dessa sequência de mensagens, né, que nós estamos fazendo através do livro de João. Nós já tivemos, não muito distante, uma palavra muito abençoada a respeito de Jesus, quando diz: Eu sou a videira verdadeira, ministrada pelo nosso professor, pelo nosso pastor Leclerc. Essa mensagem está disponível no nosso site, né? Depois nós tivemos o pastor Wellington, que também nos trouxe uma palavra muito abençoada, Jesus o bom pastor, não foi, Wellington? Isso. Semana passada tivemos o nosso agora bendito seja o nome do Senhor, nosso irmão Carlos Roberto, né? Recém-formado em teologia, para a glória de Deus. Que os irmãos continuem orando pela vida do nosso irmão, para que ele continue desenvolvendo este chamado, porque tudo que nós fazemos é em prol do reino de Deus, é por amor às almas, é por amor a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Semana que vem nós teremos pastor Leclerc, que também estará trazendo para nós uma palavra sobre essa sequência de eu sou. Eu acho que eu sou, eu vou lembrar aqui. Caminho, a verdade e a vida. Bem lembrado, nosso pastor Wellington. E hoje nós vamos falar sobre o que Jesus falou sobre eu sou a luz do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, no livro de João, nós vemos relatado 7 vezes essa expressão eu sou. Nós acabamos de citar agora.
E também, por coincidência, existem 7 sinais que Jesus realizou, 7 milagres, né? E eu quero dizer para os irmãos que andar sobre as águas, multiplicar pães para que 5.000 pessoas pudessem comer, 5 pãezinhos e 2 peixinhos, uma multidão se alimentou, ainda sobrou 12 cestos de pedaços de pão. Ressuscitar alguém que estava morto há 4 dias, bendito seja Deus. Esses sinais, irmãos, relatados por João, ele já nos aponta com clareza que Jesus não poderia ser outro senão o Deus Criador, o Deus que estava no princípio, quando tudo se formou. E diz o João nos seus, nós lemos aqui, né? Estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E a sequência da palavra diz que Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. E o mundo jazia nas trevas, e a luz brilhou nas trevas. A luz continua brilhando nas trevas, mas infelizmente boa parte da humanidade amam mais as trevas do que a luz, preferem viver nos seus delitos de pecado, ao render-se aos pés do Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas e que nos amou desde o princípio, a ponto de se entregar a si mesmo para morrer por nós numa cruz, depois de ser humilhado, maltratado, esmurrado, açoitado. Tudo Ele fez por amor a cada um de nós. E o texto que nós estamos meditando, irmãos, Jesus, ele diz que Ele é a luz do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. João 4 diz que nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. João 5 já vai dizer: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o reconheceram. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, a escuridão, ela cega as pessoas de uma tal maneira que elas não conseguem ver o que está diante deles. E quando a pessoa prefere viver nas trevas, ela ignora a luz. E a luz, então, não tem nenhum sentido para ela, porque ela prefere viver nas trevas. Cada declaração dessa de João, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Tudo isso, irmão, cada declaração dessa nos revela um aspecto glorioso. Mas dentre todas elas, eu sou a luz do mundo. É o que coube a mim nesta noite ministrar aos irmãos, e eu estou muito feliz de poder fazer uso dessa palavra. E eu estava meditando, irmãos, e estudando um pouco, graças a Deus que esse milagre Deus tem feito na minha vida, a partir da vida dos nossos irmãos, dos nossos pastores, né? Eu tenho pesquisado algumas coisas e eu senti no meu coração o desejo de fazer um breve comentário, muito breve. Por quê? Porque é uma matéria tão maravilhosa, tão rica, com tantas coisas a serem ensinadas, que eu não ousaria me prorrogar mais nesse assunto, até porque estamos com professores aqui na igreja e eu com certeza ia ficar bastante constrangido. Mas esse breve comentário eu vou fazer, em nome de Jesus, tá, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. No século XVIII, na realidade, no finalzinho do século XVII, adentrando pelo século XVIII, houve um movimento que foi denominado iluminismo. E nesse movimento, alguns pensadores, alguns filósofos, eles afirmaram que a razão humana, a ciência e o conhecimento seriam
suficiente para conduzir a humanidade a uma era de paz, justiça e prosperidade. Ou seja, eles afirmaram que a busca pelo conhecimento, a razão humana, poderia levar o homem a viver dias melhores. Poderia conduzir o homem a resolver os seus problemas. Em outro sentido, né, estavam colocando o homem no centro, tirando Deus do centro e colocando o homem no centro, para que o homem pudesse resolver as suas questões. Homens como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant defendiam que o esclarecimento intelectual seria a solução para os males da humanidade. Acreditava-se que quanto maior o avanço do conhecimento, menor seria a escuridão moral do homem. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, o tempo mostrou que eles estavam errados, completamente equivocados. Bendito seja Deus. Durante e depois do avanço do iluminismo, impérios ruíram, revoluções ensanguentaram nações, pestes devastadoras consumiram povos, genocídios ocorreram, surgiram grandes guerras. A ciência evoluiu, mas o coração humano permaneceu corrompido e em completa escuridão. Não adiantou nada essa busca do conhecimento, no sentido de se buscar clareza, luz para as soluções humanas. Bendito seja o nome do Senhor. O homem aprendeu a voar pelos céus, mas não aprendeu a amar o próximo. Conseguiu alcançar a lua, mas não venceu o ódio dentro do próprio coração. Desenvolveu máquinas inteligentes, promoveu uma revolução industrial, mas continuava escravo do pecado, da violência, da mentira e da vaidade. Bendito seja o nome do Senhor. Vivemos uma era de informação. As IAs estão aí, nos surpreendendo a cada dia. A cada semana tem uma nova IA. E cada IA, ela traz soluções maravilhosas para os problemas sociais e econômicos, né, da humanidade. E vivemos nessa era. Bendito seja o nome do Senhor. Mas também a era da ansiedade, a era da depressão, a era da solidão, a era da inversão de valores, a destruição da família, a banalização da vida, do suicídio. A tecnologia iluminou as cidades, mas não trouxe luz à alma. A ciência ampliou o conhecimento humano, mas não resolveu as trevas espirituais. Está mais do que provado que o antropocentrismo não tirou o homem da escuridão. Por quê? Por que será? Existem muitas questões que cientistas de renome tratam diariamente para buscar soluções. Existem até homens dotados de conhecimento sobre comum, filósofos extremamente inteligentes, que falam de Bíblia mais do que nós pastores, mas não acreditam na existência de Deus. São ateus. Por quê? Porque o problema do homem nunca foi apenas falta de informação. O problema do homem é a separação, é a queda, é a ausência de Deus, é a escolha das trevas ao invés de se render à luz. Bendito seja o nome do Senhor. Gênesis 5, Gênesis 3, 5, eu vou até ler isso aqui com os irmãos, que eu vou fazer um breve comentário. 4 e 5, diz assim, lá no Éden, irmãos. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe
que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Nesse versículo aqui, irmãos, que lemos, nos 2 versículos que lemos, nós percebemos que foi exatamente o oposto que aconteceu. Porque no Éden, o homem, ele já vivia na luz, porque não havia pecado. Deus estava com ele todos os dias, e a glória do Senhor era tomada naquele ambiente onde eles habitavam. Então eles já viviam na luz. Mas o diabo, para tirá-lo dessa condição, mentiu para Eva, para que eles então pudessem optar pela desobediência e sair então da luz para viver na escuridão. Este é o papel do inimigo de nossas almas. Esse que tem reinado no mundo e em muitos corações, levando o homem à destruição de suas vidas, dos seus lares, das suas famílias, dos seus corpos, com mentira, com engano, com falsidade. Este espírito mau que engana um homem, ele tem mantido o homem aprisionado na escuridão. Mas diz a Bíblia, e nós estamos aqui para pregar essa palavra: Jesus veio destruir as obras do diabo. E se você está acorrentado, se você está aprisionado, se você está refém a esses espíritos enganadores, abra o teu coração nesta noite, que o Senhor vai entrar, vai arrancar todas as trevas e vai fazer com que a luz brilhe continuamente no teu coração e na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus não disse: eu tenho a luz, ou eu mostro o caminho da luz. Ele não falou isso. Ele falou com toda a autoridade: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí eu pergunto a você, meu amigo que está nos ouvindo: você vai insistir em permanecer nas trevas, ou vai deixar que a luz de Jesus passe a iluminar a sua vida, o seu coração, a sua mente, as suas decisões, a sua família, a mulher que você ama, o marido que você ama, os seus filhos que você ama? Jesus é a luz do mundo, e Ele está aqui disposto a iluminar a sua vida, desde que você reconheça que Ele é o Senhor da tua vida. Cristo é a única luz capaz de iluminar a consciência, transformar a natureza humana, arrancar o homem das cadeias do pecado, restaurar famílias, dar esperança ao cansado e trazer vida ao que está morto espiritualmente. Esse é o Jesus que nós anunciamos. Esse Jesus que diz: eu sou a luz do mundo. O iluminismo acreditou na luz da razão, mas o Evangelho revela a luz da revelação. Essa luz veio mostrar o quão distante de Deus nós estávamos, e veio nos proporcionar a andar no caminho reto, iluminado, orientado pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. O conhecimento humano pode formar a mente, mas somente Cristo pode transformar o coração do homem, o coração da mulher. Somente Jesus pode tirar o homem da escuridão e fazê-lo viver em novidade de vida. Por quê, irmãos? Porque a própria Bíblia, ela responde esse questionamento. A luz que brilhou nas trevas, Jesus é a luz que brilhou nas trevas. Jesus é a luz que veio do Pai das luzes. Jesus é a luz que nenhuma filosofia conseguiu apagar. A luz, Jesus é a luz que venceu a morte. A luz que ainda hoje continua chamando homens e mulheres ao arrependimento. Um dos maiores sinais da escuridão humana é o fato de que quanto mais o homem
tenta viver sem Deus, mais perdido ele se torna. Por isso, a solução da humanidade não está apenas em mais ciência, mais tecnologia ou mais desenvolvimento intelectual. A verdadeira esperança do homem continua sendo Cristo. Ele é a própria vida. Sem Ele não há direção, sem Ele não há segurança, sem Ele o homem caminha rumo ao abismo eterno. Por isso Jesus afirma: quem me segue não andará em trevas. Aleluia. Observe o versículo que lemos. Quem apenas acredita, observe o versículo que lemos acima. Jesus não disse quem apenas acredita, mas quem me segue. Não basta crer somente, é preciso caminhar na luz. A Bíblia inteira aponta para o Cristo como luz. João confirma isso em 1,9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Cristo é a revelação visível de Deus invisível, como disse Paulo em Colossenses 1,15, o qual é a imagem de Deus invisível. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é a luz do mundo, irmãos. E mesmo aqui, quando ele proferia estas palavras, ele se manifestou visivelmente aos seus discípulos, a Pedro, Tiago e João, quando estava ali no Monte da Transfiguração. Mateus 17, Jesus permitiu que Pedro, Tiago e João contemplassem parte da sua glória eterna. Diz o texto: e transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como luz. Mateus 17, 2. João foi testemunha ocular dessa manifestação gloriosa. Mais tarde ele escreveria: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1,14. Aquela luz não era humana, era a manifestação da própria glória divina. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma outra passagem que nós lemos lá em Atos capítulo 9, na conversão do apóstolo, conversão de Saulo, né? Diz a Bíblia que Saulo estava respirando muita raiva, muita ira contra os discípulos de Jesus. Ele conseguiu autorização, né, dos principais dos sacerdotes para ir a um determinado lugar, para que ali pudesse prender homens e mulheres que estivessem professando a fé em Jesus. Diz o texto, irmãos, Atos 9, que uma luz súbita veio forte sobre ele, ao ponto de ele cair de cima do cavalo e ficar prostrado sem enxergar mais nada. Ficou cego. E ele ouviu aquela voz maravilhosa que nós, bendito seja o nome do Senhor, ouvimos todos os dias quando meditamos na sua palavra. Mas Saulo pôde ouvir com seus tímpanos Jesus falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, já constrangido com aquela situação toda de ter visto aquela luz tão maravilhosa, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E essa luz que brilhou no caminho de Damasco, essa luz que brilhou no Monte da Transfiguração, é a mesma luz que continua brilhando 24 horas por dia, em nossa rua, em nossa casa, na nossa família, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Amém. Buscando corações atribulados, buscando corações envolvidos nas trevas, no pecado, na perdição. Essa luz está procurando os fiéis da terra para que o adorem em espírito e em verdade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A luz de Cristo revela o pecado, quebra o orgulho, desmonta a religiosidade, transforma perseguidores em servo. Saulo caiu por terra porque nenhum homem permanece de pé diante da glória de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O homem natural ama mais as trevas.
Jesus fez uma declaração extremamente séria em João 3,9. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Bendito seja o nome do Senhor. O problema da humanidade, irmão, não é a ausência de luz, porque ela já está aí brilhando à disposição de todo aquele que crê. O problema é a rejeição da luz. As pessoas preferem dar as costas para Jesus para permanecerem vivendo as suas vidas de pecado. Elas preferem fechar os olhos para a luz de Cristo, para viverem experiências temporais que vem e passa e deixa um vazio muito grande, porque não adianta você buscar paz, alegria, esperança, confiança e fé em outro lugar, senão nesta luz que brilha e que está tentando encontrar espaço no teu coração para que você mude de vida, tenha um encontro com Ele e seja regenerado e uma nova criatura. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. João 3,20. A luz expõe aquilo que o homem tenta esconder. Por isso muitos rejeitam a Cristo, porque Ele confronta o pecado, Ele confronta o orgulho, Ele confronta a hipocrisia, Ele confronta a falsa religiosidade. Mas Jesus declara: quem pratica a verdade vem para a luz. E o Senhor tem buscado corações atribulados, corações aflitos, corações angustiados, corações deprimidos, depressivos. O Senhor tem procurado pessoas que estão sofrendo, não têm encontrado paz nas suas vidas. Pessoas que já têm tentado de todas as formas viver um pouco de alegria no seu coração, mas não conseguem, porque estão cercadas de falsas propostas, de coisas que não contribuem para melhorar a sua vida. Pelo contrário, elas vão de mal a pior. Porque a solução que o mundo oferece, ela é paliativa, ela é passageira. Mas Jesus, quando entra na vida do homem, a Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você será livre para adorar a Deus, livre para glorificar o seu nome, livre para proclamar este Evangelho que tem transformado a nossa vida e poderá transformar a vida dos seus familiares, se você tão somente permitir deixar que essa luz brilhe no teu coração e te oriente a trilhar um caminho reto diante de Deus. Jesus nos deixou uma advertência poderosa: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda em trevas não sabe para onde vai. Todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência de um conhecido ou de um amigo que é deficiente visual. E a gente fica constrangido, né? Quando vê a pessoa na rua andando com uma bengala, sendo conduzida por uma outra pessoa, porque ela não consegue mais enxergar, ela perdeu a sua visão. Em outras palavras, ela anda em trevas, porque tudo diante dela está escuro. E ela é dependente de terceiros para se deslocar, para trabalhar, para ir para outros lugares. Ela precisa que alguém a conduza, porque ela perdeu a visão. Semelhantemente, o homem sem Deus, espiritualmente, ele está cego. Você, meu amigo, que até acredita que Deus existe, mas não professa essa fé, não segue essa luz, a Bíblia diz que você está caminhando em trevas. Você não sabe para onde vai. Você vai ficar circulando.
Você vai ficar batendo em portas, você vai ficar procurando fontes, você vai tentar de todas as maneiras encontrar meios para trazer paz ao seu coração. Você não vai encontrar, porque Jesus é a luz do mundo e só Ele pode iluminar as nossas vidas. Só Jesus, só o Senhor. Essa sequência de mensagens que nós estamos ouvindo de umas semanas para cá, tem uma palavra que Jesus diz: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha de Cristo, você precisa ouvir a voz dele. E a voz dele é esta: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, é o convite que Jesus está fazendo. Porque se nós não fizermos dessa maneira, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Estamos em trevas. E a treva impede que a gente dê um passo sequer, sem ter a certeza de que nós não estaremos caindo num abismo. E o abismo tem uma palavra na Bíblia muito interessante, que fala o seguinte a respeito do abismo: um abismo chama outro abismo. Sabe o que isso significa, meu amigo? Às vezes você está no seu delito de pecado e Deus chama a sua atenção para que você se arrependa e volte atrás nas suas práticas pecaminosas e volte a trilhar um caminho reto diante de Deus. E o Senhor te chama, o Senhor te convida, o Senhor exorta você. Ele usa um amigo no trabalho, um companheiro na escola, alguém na rua. Ele fala com você de alguma forma e você permanece com o seu coração endurecido. Sabe o que vai acontecer? Você está num abismo, você vai cair num abismo pior ainda, porque as consequências do pecado, elas virão. E é muito ruim o homem começar a colher os frutos do seu pecado. É só olhar a volta, irmãos. Quantos estão hoje internados em instituições de recuperação de drogados? Quantos estão hoje cumprindo pena nos presídios? Quantos estão hoje internados tratando de doenças crônicas causadas por uma vida inteira de degradação e de mau uso deste corpo, que segundo a Bíblia é o templo do Espírito Santo? E as consequências, elas vêm, elas estão aí. Mas quando você ouve a voz de Deus e toma um posicionamento diante do Senhor para que Ele venha transformar a sua vida, então a tendência é o Senhor iluminar os seus passos para que você não caia mais em abismos que estarão diante da sua trajetória para destruir a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O homem sem Cristo possui conhecimento, mas não tem direção. Possui informações, mas não conhece a verdade. Possui religião, mas não vida em si mesmo. Eu não vou citar nomes, mas hoje pela manhã eu fui levar um jovem a uma determinada igreja e eu fiquei horrorizado, irmão. Dado ao nível de religiosidade das pessoas. Normalmente, quando um de nós aqui vai para um cinema, boa parte das pessoas, quando vai no cinema, o que a pessoa faz? Compra um saquinho de pipoca, não é isso? Compra pipoca e fica lá assistindo filme, comendo a pipoquinha. Irmãos, a quantidade de pessoas que eu vi saindo da igreja com um pacote de pipoca que devorou durante o culto, era muito grande. A gente vai para a igreja para adorar a Deus ou para comer pipoca? Então, eu não estou, longe de mim, não vou fazer nenhum comentário a mais do que isso, mas apenas para lembrar aos irmãos e aos ouvintes que quando nós nos reunimos para adorar a Deus, a excelência da nossa adoração está na nossa integridade, é colocarmos diante de Deus por inteiro, corpo, alma e espírito, para que Ele possa receber a nossa adoração. E por misericórdia derramar bênção dos céus sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor.
A humanidade, irmãos, contemporânea está cercada de tecnologia, ciência e progresso, mas continua perdida espiritualmente. Não sabem para onde vai. Sem Cristo, o homem pode até avançar materialmente, ele pode até prosperar na sua vida cotidiana, mas continua caminhando rumo ao abismo eterno. Mas Jesus, esta luz que vem brilhando na nossa vida e continua brilhando, Ele está convidando a você a mudar de vida. Ele está convidando você a ter a sua vida regenerada por Ele, pela sua palavra, pela verdade que liberta, pelo conhecimento de Deus. Ele tem proposto isso para a humanidade, mas infelizmente boa parte, quem sabe até a maioria, prefere viver na escuridão. Em João 12:36, Jesus conclui: crede na luz, para que sejais filhos da luz. Jesus, Ele quer que você reconheça que você é filho dele. E para você ser filho da luz, você precisa andar na luz. Para você ser filho da luz, você precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Ser bem-aventurado. É preciso reservar um tempo da sua vida para a oração, para a meditação na palavra, para a consagração a Deus. É preciso que você dê frutos dignos de arrependimento, mostrar através das suas atitudes, dos gestos, das coisas que você realiza, que um Deus todo-poderoso brilhou na sua vida e fez de você uma nova criatura. Nós não somos a fonte da luz, somos o reflexo dela. Jesus também disse em Mateus 14: vós sois a luz do mundo. Mas é importante compreender, irmãos, a luz não nasce em nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos. Não temos luz própria, estávamos mortos. Mas quando temos o encontro com Cristo, seu Espírito passa a habitar em nosso coração, e Ele, sendo a luz do mundo, ilumina o nosso ser. Malaquias 4:2 tem uma palavra muito interessante a respeito do sol da justiça, que diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Se nós olharmos para o nosso sol, aliás, ninguém consegue olhar para o sol, né? Você pode até dar aquela olhada assim no inverno, que ele fica meio apagadinho, mas no verão assim, você não consegue olhar. Se olhou para lá rapidinho, você vai botar a mão na frente, dado o nível de resplendor do sol. E durante o dia, o sol está brilhando, você olha para o universo, você não vê estrela brilhando. Mas à noite você vê. É só chegar ali agora, mesmo que tenha algumas nuvenzinhas no céu, nós vamos ver estrelas resplandecentes, brilhando no universo. Mas elas brilham porque tem luz própria? Não. Elas só estão brilhando porque estão refletindo a luz do sol. Assim é o crente, assim é a igreja. Se nós estamos brilhando por alguma razão, se as pessoas conseguem ver em nós alguma coisa boa, ela não é nossa. É o Senhor Jesus que habita em nós, que transformou a nossa vida, que fez com que nós viéssemos a dar frutos. E Ele tem nos limpado todos os dias através da sua palavra, para que nós possamos dar mais frutos ainda. E as pessoas precisam olhar para nós e ver esses frutos. Porque dessa forma elas vão compreender e entender que o Deus que nós servimos, a luz que brilhou nas trevas e hoje brilha em nosso coração, ela tem o poder de transformar o mais vil pecador numa nova criatura. Glórias a Deus. A luz de Cristo corrige, guia, revela perigos,
mostra o caminho seguro. Quem rejeita os ensinamentos de Cristo, inevitavelmente tropeçará. Se você endurecer o seu coração para a palavra de Deus, você está fadado ao fracasso. Você pode até ser bem sucedido financeiramente, você pode ter uma boa empresa, muitos funcionários, mas o teu fracasso espiritual, ele não dormita. Porque o dia que Deus chamar você e você ter um encontro com a eternidade, as coisas não serão boas. Porque só existem dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho do bem e o caminho do mal. E quando você rejeita a luz e prefere viver nas trevas, na escuridão, você está escolhendo a morte. Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É uma promessa que ele fez para a sua igreja. Então nós que vivemos em novidade de vida, porque fomos transformados pelo poder da palavra de Deus, nós vivemos essa esperança. Mesmo que venhamos passar pela morte, ela não terá domínio sobre nós, porque o Senhor Jesus, essa luz que brilhou em nós e quer brilhar em você, Ele nos fez promessas de que nós estaríamos com Ele para sempre. E é essas promessas que Ele quer cumprir na minha vida e na tua vida. Basta que você deixe penetrar a luz. Lembrei do hino da harpa, né? Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não veio apenas trazer uma filosofia. Ele veio trazer luz aos que estavam perdidos. Ele é a verdade que liberta, o farol que orienta, o caminho seguro, a revelação do único Deus vivo e verdadeiro. Semana que vem, nosso querido pastor, professor Leclerc, estará ministrando para nós João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas aqueles que seguem Jesus possuem direção para a alma, paz verdadeira, esperança eterna e vida abundante. Porque não basta conhecer a Cristo, acreditar em seu poder e sua palavra. É necessário andar com Ele, obedecer o seu chamado e permanecer na sua luz. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero crer que ninguém aqui está nessa situação, mas infelizmente é uma realidade. Existem muitas pessoas que vêm à igreja e dentro da igreja começa a brilhar. Você olha para a pessoa, está brilhando, que maravilha, né? Aí depois vai embora para casa e passa a semana toda mais nas trevas do que na luz. Na segunda-feira, põe a Bíblia num determinado lugar quando chega da igreja, aí depois só vai lembrar da Bíblia no outro domingo e ainda fica procurando dentro de casa. Onde é que está a minha Bíblia? Onde é que está a minha Bíblia? Mas essa luz, ela quer brilhar todos os dias na nossa vida. Ela quer brilhar em todos os lugares da nossa vida. Não apenas na igreja, mas no trabalho. Temos que brilhar. Nós lemos aqui um versículo de Mateus: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que reconheçam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando Jesus fala resplandeça a vossa luz, Ele não está dizendo que essa luz é tua não, que é minha não. Essa luz não é nossa. É porque Ele habita em nós. E a função dessa luz é brilhar, é resplandecer, é iluminar, é mostrar o caminho. É dizer para você que anda em trevas, você pode dar um basta nessa situação, hoje ainda, se você abrir seu coração para Jesus. Bendito seja o nome do Senhor.
como está escrito, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E essa luz tem nome: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, a luz que resplandeceu nas trevas. Jesus Cristo, esse farol que quer iluminar a sua vida a partir de hoje, se você tão somente entregar os seus caminhos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu gostaria de fazer uma oração. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelas nossas vidas, muito obrigado pela vida desses nossos irmãos que estiveram participando conosco pela internet. Quero te pedir uma bênção especial para este irmão, para essa irmã que estará assistindo essa mensagem posteriormente no canal de nossa igreja. Que o teu Espírito Santo, da mesma forma que falou poderosamente aos nossos corações nessa noite, possa também falar, Senhor, aos corações destes nossos irmãos, dessas nossas irmãs, para que elas reconheçam que somente diante de Ti, ó Deus, elas encontrarão clareza, luz e paz para os seus corações. Pai, muito obrigado, Deus, por cada palavra, muito obrigado por cada orientação, muito obrigado por cada vida que nesta noite foi alcançada por essa luz maravilhosa que tem brilhado sobre cada um de nós. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vai louvar? Pastor, nosso pastor, querido pastor Hélio,